De todos os animais que eu já cuidei, aqui a história mais legal, eu acho, foi que a gente tomou conta de uma coruja buraqueira, né? E porque foi eu, o Carlos, meu ex-marido, e a Isabela, minha filha. A gente pegou ela, resgatou ela, na verdade, ela era filhotinha, que a mãe tinha expulsado ela do ninho, porque ela era a coruja mais fraca. E a gente trouxe ela para casa. Aí a gente entrou em contato com o zoológico e com o Manequinho, que é o viveiro do Parque de Ibirapuera, aqui em São Paulo. E porque a ideia não era domesticar ela, era cuidar dela e depois soltar ela para a natureza. E a gente teve todo o cuidado para ela continuar sendo um animal selvagem, né? Os instintos dela continuarem, né? Então, o que a gente fez? No começo, ela viveu um tempo na banheira, né? A gente interditou um banheiro em casa para ela, porque ela era muito pequenininha, ela estava fraquinha, então ela ficava dentro da banheira. Aí, conforme ela foi crescendo, a gente ia tirando ela da banheira, e aí ela foi indo, né? Então, ela começou da banheira, foi pro quarto. Aí, do quarto, ela começou a ir pra sala, porque ela não voava, né? E aí, por último, a gente tinha uma gaiola, que foi orientação dada, né, pelo zoológico, né, que era para ela sempre ter um lugar para ela se localizar. Então, essa gaiola ficava no jardim e para ela saber quando ela saía e quando ela voltava, onde que ela tinha que vir. E era muito interessante, porque não era a gente que se relacionava com ela, era ela que se relacionava com a gente. Então, depois que ela começou a voar, ela passava o dia fora e aí à noite ela voltava, né? E aí ela chegava em casa e tinha todo um ritual. Então ela ia pro jardim, ela ficava lá se mexendo no jardim, caçando minhoca. Aí depois ela ia primeiro pro meu ex-marido, com o Carlos. Então ela subia nele, ficava no ombro, ele ficava no computador, ela ficava junto. E era assim, era ela que fazia os movimentos com a gente, ela que se relacionava com a gente, não era a gente agia conforme ela vinha. Então, com ele era assim, aí depois ela vinha comigo, então eu ficava no sofá, eu punha um pano aqui em cima, né, no meu ombro, então ela vinha. Ela agia de outra forma, completamente diferente do que ela agia com o Carlos. E por último, ela ia com a minha filha. E com a minha filha ela era mais divertida, né? E aí depois, ela ficava pela casa, ela ficava pegando, derrubava quadro, punha chave de lugar, ela pegava molho de chave e levava de um lugar para outro. E ela fazia uma zona dentro de casa. Mas a gente deixava, né? Era o jeito que ela interagia desse jeito com a gente, né? E o que eu aprendi muito com isso? Foi o respeito, né? O respeito e o tempo, né, dos animais, né? Que não é só o tempo do animal, né? O tempo que a gente tem também, né? Então a gente não podia ir com muita ansiedade, né? Muita vontade em cima dela, que ela se assustava. Então era ela que vinha com a gente, não era a gente que vinha com ela. E a nossa movimentação era conforme ela se movimentava, né? Então isso foi muito interessante. E ela ficou com a gente praticamente 6 meses, ou um pouco mais, não lembro. A gente até deu um nome para ela, né? Chamava Caru, por causa dos olhões dela, assim, né? E quando ela foi embora, o que aconteceu? Então, e antes dela ir embora, ela ficou uma semana, depois que ela ia e voltava, ela ficou um tempo indo assim, né? Ela saía de manhã e voltava à noite. Aí teve uma semana que ela foi embora. Ela sumiu, ficou uma semana longe de casa. E a gente super preocupado, né? Depois de uma semana, ela voltou e ficou uma semana dentro de casa sem se mexer. Ela parecia um bibelô, uma quina de parede em casa. Ficou lá. E a gente falava, gente, o que aconteceu, né? Mas ok, a gente ia respeitando, né? Ninguém ia lá mexer com ela. Ela ficou lá. E depois dessa uma semana, ela foi embora. E aí ela nunca mais voltou. E isso mexeu muito com a gente. Tanto que eu tô contando essa história hoje, entendeu? E até hoje eu, minha filha, a gente fala dela, né? E
ficar questionando, né, se ela sobreviveu ou não. Eu acho que sobreviveu. E isso mexeu muito com a gente, que apesar de ser um animal doméstico, não ser um animal doméstico, né, foi um animal silvestre, ele... E a gente se relacionar desse jeito, né, porque a gente não domesticou e tinha todo esse cuidado, né, esse respeito, né, essa observação, né, a gente aprendeu muito e a gente ficou muito sentido depois que ela foi embora. Mas foi muito legal, né, de ver como eles, mesmo sendo selvagens, a gente consegue se relacionar, né, sem tirar eles do ambiente deles e sem machucar eles, sem tentar mudar o jeito que eles são. Então foi um grande aprendizado pra gente.